conexão com o Bitcoin, né? Que a gente pode falar. Que se a gente confiar no que o governo tá falando do que é bom, não vai dar muito bom, né? Isso. Então, o governo fala, não, coma carne magra, porque gordura faz mal, exatamente como você falou. Sendo que gordura é um macronutriente essencial, né? Bem-vindos de volta para mais um episódio do Better Money Podcast. Hoje, não só focado em dinheiro e no melhor dinheiro que a humanidade já conheceu, que é o Bitcoin, mas a gente vai falar um pouco do vínculo entre Bitcoin e a saúde, especificamente falar de dieta carnívora, com o nobre convidado aí, Antônio Kraichett, que nos fala diretamente dos Estados Unidos, né? Correto. Orlando, Flórida. Bernardo, muito obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado aqui de estar conversando contigo, não só sobre Bitcoin, como dieta carnívora também. Tamo junto, cara. Obrigado pela presença. Conta um pouquinho para quem não te conhece, porque muita gente que me segue gosta e já entendeu Bitcoin, a maioria. Agora, não é um número tão grande de pessoas que já tomaram a pílula carnívora e já viraram carnívoros, mas tem um link muito forte entre bitcoinheiros e pessoas que fazem dieta carnívora. A gente vai explorar isso nesse episódio. Mas para quem ainda não te conhece, não sabe quem é o Antônio, conta um pouquinho da tua trajetória aí, como que você foi parar nesse lifestyle? Não, então, é interessante porque eu sempre fui jogador de futebol, né? Então, eu sempre tive um bom físico e coisas do tipo. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim jogando futebol. Isso foi em 2015. Quando eu parei de jogar futebol, porque eu me machuquei, isso foi em 2017, eu continuei com os hábitos alimentares ruins. Então, aqui nos Estados Unidos é complicado, né? Industrializado, Pop-Tarts. Você vai no fast food, a pessoa na faculdade, fast food, $5 você pega hambúrguer, hot dog, quesadilla, tudo que você imaginar. Então, você tá ali achando que você tá recebendo um bom deal, né? Você tá recebendo um bom negócio, mas na verdade eles estão tirando essa saúde em troca desse preço baixo, né? Então você vai pagar o preço sempre no futuro. E eu paguei, eu fui para 105 quilos, né? Eu sempre tive 75 por ali, fui para 105 quilos, fiquei obeso e saúde mental lá para baixo, né? Mesmo sendo um bom estudante, estudando engenharia mecânica na faculdade, que é uma das matérias mais difíceis, um dos majors mais difíceis nos Estados Unidos, eu conseguia me virar bem, mas eu estava sentindo que eu não estava o mesmo, não estava com a mesma disposição, não estava com a mesma felicidade. Obviamente eu estava obeso, né? Então foi aí que eu vi que alguma coisa estava errado, mas eu não tomei nenhuma decisão. Fast forward, adiantando para 2021, 2022, né? Sempre naquela dieta do ioiô, sempre indo para cima e para baixo. Eu percebi que a minha saúde mental estava só piorando, e mesmo eu perdendo peso, a saúde mental não estava melhorando, minha produtividade não estava melhorando, minha disposição não estava melhorando. E aí eu comecei a pensar que a minha saúde mental não estava 100% relacionada ao meu peso, porque não era só eu perder peso que minha saúde mental melhorava, faz sentido? Então, claro, eu comecei a ter isso aí na cabeça, porque cada vez mais eu estava precisando de cafeína, cada vez mais eu estava precisando de energético, cada vez mais eu estava precisando de nutrópico, e quando você toma essas coisas, eu fui diagnosticado com déficit de atenção também, então eu estava tomando Venvance. Então, quanto mais você vai dependendo desses nutrópicos, dessas coisas que estão afetando o seu cérebro, mais você precisa upar a dose ao longo do tempo, mais você precisa aumentar a dose ao longo do tempo, né? E aí teve uma hora que eu falei em 2022, Bernardo, caramba, se eu continuar aumentando a dose do Venvance, eu posso ter um ataque cardíaco. Se eu continuar tomando cafeína, vai ser mesmo com o Venvance, que era o combo, né? Pô, isso vai me levar para onde? Para debaixo do caixão. Então, eu comecei a pesquisar sobre por que eu estava me sentindo assim, em vez de só botar um band-aid no machucado, sabe? Então, eu comecei a pesquisar e comecei a perceber que a minha saúde mental poderia estar relacionada com inflamação no corpo, né? E com o cérebro estar resistente à insulina, porque não nosso corpo tá inflamado, o nosso cérebro é parte do nosso corpo, só que muita gente não percebe isso, né? Então, teve uma hora nessa época que eu vi um vídeo de um americano falando que estava 100 dias na dieta carnívora e pegou assim uma caixa com mais de 20 pílulas, 20 caixas de pílulas, sabe, de remédio, depressão, ansiedade,
coração, gota, tudo que você imaginar, o cara tinha um problema, velho. Aí ele falou, 100 dias comendo só carne, você tá vendo isso aqui? Eu não preciso mais de nada. Jogou tudo para trás. Fora isso, ele já tinha perdido mais de 30 quilos, né? E aí eu falei, caramba, ou esse cara é louco, ou ele sabe de alguma coisa que eu não sei ainda, né? E aí eu comecei a pesquisar, fiquei 2 meses pesquisando sobre dieta carnívora, sobre se fazia sentido antropologicamente, evolucionariamente, sobre até fisiologia do corpo. Aí eu comecei a ver que a carne tinha todos os nutrientes necessários para você viver bem. E a cereja do bolo foi que eu percebi que ninguém ligava para a minha saúde mais do que eu, que estava tendo um marketing, uma propaganda para as pessoas ficarem cada vez mais doentes e cada vez mais dependentes de remédio, e que o governo não estava nem aí para a gente, que, tipo, se a gente for deixar a nossa saúde dependente de outras pessoas, a gente ouvir outras pessoas e não fazer as próprias pesquisas, e aí é uma das conexões com o Bitcoin, né? Sim, sem dúvida. Financeiramente também, eu ia me ferrar. Então foi aí que eu decidi entrar na dieta carnívora. Isso faz... Que ano 2 foi anos, isso? mais ou menos. 2 anos, Faz 2 anos, mais ou menos. E como que foi esse processo de pesquisa? Porque eu sei que o mainstream ainda tem essa narrativa totalmente falsa, né? A gente é tratado como gado, literalmente, para você comer de comida inflamatória, ficar doente, entrar em doenças crônicas, todo tipo de doença autoimune, inflamação, lúpus e o cacete. E aí os médicos vão lá, aprendem na faculdade a passar uma boa receita de algum remedinho, e Big Pharma, Big Food ganham dinheiro em cima da sua desgraça. Então, imagino que quando você coloca no Google se dieta carnívora é saudável ou não, 80% dos principais search results ali deve ser falando que é extremismo, que é loucura, que não existe não é cientificamente comprovado. Como que foi esse processo de pesquisa aí para separar o ruído do sinal? Tá aí outra comparação com o Bitcoin já, né? Você acabou de falar. Provavelmente a mesma coisa está acontecendo com o Bitcoin aí, com a economia, com moeda e coisas do tipo. Mas o bom de você falar inglês, né, Bernardo, é que o seu leque de informação se abre, sem dúvida, exponencialmente, né? Então aqui nos Estados Unidos não está tão... nos Estados Unidos está muito mais avançado quanto no Brasil, que eu quero dizer. Então foi muito fácil de achar médicos que já estavam falando disso e postando conteúdo diariamente. Então comecei por esses médicos, tipo Anthony Chaffee, tipo Kim Berry, o Sean Baker já tinha ido no Joe Rogan. Então, que maior plataforma do que o Joe Rogan para você... o Joe Rogan é um gigantesco evangelista da dieta carnívora, né? Ele tem um alcance enorme e ele tá o tempo inteiro falando disso. Exato. Então, o Sean Baker foi para lá, e aí depois eu comecei a pesquisar outros médicos que já estavam utilizando não dieta carnívora, mas uma cetocarnívora, cetogênica ou carnívora, para tratar doenças psiquiátricas também, como a Georgia Ede, como o Chris Palmer de Harvard. E aqui o leque tá aberto, velho. Vários outros doutores, como o Tony Hampton também, o Philip Ovadia, que já estavam falando mais sobre a alimentação carnívora. O Philip Ovadia é cirurgião cardíaco, o Tony Hampton é só médico de família, mas mesmo assim ele tem a prática clínica dele. E aqui não falta informação, entendeu? Então, li sobre isso, comecei a ler sobre botânica também, porque, os vegetais são empurrados para a gente, mas a gente nunca aprendeu que todos os vegetais têm mecanismos de defesa químicos que eles precisam para se defender e para tentar continuar vivos. Aí eu comecei a pesquisar comecei a pesquisar sobre botânica, e os livros de botânica falam isso, né? 97% das plantas, se você tentar comer, vão ser extremamente mortais para você. Mas esses 3% que a gente tenta comer, não quer dizer que elas não são também maléficas para o nosso corpo, detrimentais para o nosso corpo, porque são. Então comecei a... Sim, os bichos têm pernas e as plantas têm antinutrientes para se defender, né? Simples assim, simples assim. E aí comecei a pesquisar também sobre antropologia. Antropologia, é facílimo de pesquisar, não vai ter gente negando sobre antropologia, entendeu? E aí eu comecei a ver sobre os estudos de isotopos estáveis, né? Sobre o que a gente realmente se alimentava antes, sobre a evolução do ser humano como geral, sobre o que aconteceu depois que bateu a Revolução Agrícola 10 mil anos atrás, né? Que nosso cérebro diminuiu, os nossos ossos ficaram mais fracos, a nossa mandíbula encurtou. Aí depois eu comecei a ler o trabalho de Weston Price, né, da década de 20. Tô falando demais, velho? Não, manda ver. O Weston Price, na década de 20, ele foi dentista, viajou o mundo todo, começou a ver como as populações que eram mais carnívoras, né, não tinham nenhum problema no dente, não tinha cárie, a arcada dentária perfeita. Já as pessoas que começavam a comer
comidas processadas, os pais já tinham dentes rotting, sabe? Tipo, caindo, os dentes montando no outro. E o mais interessante é que os filhos dessas pessoas, né, começavam a também já nascer sem espaço na boca, com os dentes todo torto, ou seja, uma geração, velho, já começava a lascar os filhos das pessoas. Porque eu tive que arrancar 4 dentes e mais 2 sisos. Não tinha espaço na minha boca para tanto dente. É isso, eu também, mas não é para ser assim, né? Não era para ser assim, tecnicamente. E aí, ele atribuiu isso à falta de vitaminas como A, K2, na dieta das pessoas. E também, pô, o bebê começa a nascer, você começa a dar papinha para ele. A mandíbula não desenvolve também, não é isso? Então ele começou a atribuir a isso. Aí um explorador do Ártico, o Wilhelm Stephenson, ele tem um livro, Fate of the Land. Ele morou com os inuitas em 1920, né? E aí ele documentou tudo, velho. Foi lá com os inuitas, ele falou, pô, como é que os caras estão morando aqui sem comer nenhum vegetal? Só comendo gordura e proteína, e os caras vivendo bem pra caramba, até obviamente eles começaram a comer comidas industrializadas, o nível de diabetes, de doenças crônicas, tudo começou a aumentar, né? Só que aí ele voltou para os Estados Unidos, falou, não, os caras lá em cima só comem carne, velho, e aí ninguém acreditou nele. Aí ele foi lá depois, se trancou no hospital Bellevue em Nova York e ficou lá 1 ano com um parceiro dele só comendo carne, um parceiro médico dele só comendo carne para provar que a dieta carnívora, né, que não é dieta, é só um estilo de alimentação biologicamente apropriado, funcionava. Pô, que bacana. Poucas pessoas têm tanta... eu imagino também, você mergulhou de cabeça na toca do coelho aí da carnívora. E, cara, contar um pouco da minha história, porque quando eu conheci... Primeiro que quando eu conheci o Bitcoin foi em 2017, e eu imagino, tá aí um outro link com a dieta carnívora, porque a minha esposa é nutricionista, e ela tá despertando para a dieta carnívora agora, há pouco tempo, graças a mim, eu tenho bastante orgulho de falar que eu consegui convertê-la, a gente já vai falar disso, mas para ela foi uma crise existencial, ela entender que tudo que ela aprendeu na faculdade era uma completa mentira, era um monte de falácia, um monte de estudo fabricado, um monte de coisa adulterada, e que, na verdade, o caminho era completamente diferente. E foi o que eu senti em 2017, quando eu entendi o Bitcoin, entendi o que era dinheiro, porque eu fiz economia, estudei na USP e só aprendi keynesianismo e marxismo disfarçado de economia quando eu fui conhecer quem era Ludwig von Mises em 2016, me formei em 2009. Eles escondem a realidade, porque se mostrar a verdade e a mentira uma frente à outra, as pessoas vão escolher a verdade sempre. E eu tive uma mini crise existencial. Na época, ironicamente, eu abracei 2 coisas quando eu tive essa crise existencial. Primeiro, o Bitcoin, e aí eu virei um Bitcoiner, mas ainda me distraí, perdi muito tempo e muito dinheiro fazendo besteira, comprando shitcoin, caindo em golpe, botando dinheiro na Atlas Quantum, enfim. Já contei essa história aqui exaustivamente. Mas outra coisa que eu abracei foi o veganismo. Na época eu assisti um documentário dos animais sendo torturados no abatedouro e tal, e aí eu me conectei com aquele negócio e eu achei que era um estilo de vida saudável, espiritualmente elevado, enfim. E aí passei um bom tempo fazendo isso, até que os meus marcadores de saúde começaram a todos piorar. E também, ironicamente, quem me tirou disso, que tem uma participação muito grande, foi o próprio Joe Rogan. Ele falou um negócio extremamente óbvio que eu nunca tinha parado para pensar, que a morte faz parte do ciclo da vida. Na natureza você vê o tempo inteiro. A natureza é cruel, os bichos se matam, enfim. E eu achava que dava para ser saudável sendo vegano, que era espiritualmente elevado, e era saudável e sustentável, mas depois, com o passar do tempo, minha saúde foi piorando, eu fui vendo que não, e aí quando ligou o Lé com o CREA, eu vi que só tinha que aceitar que era parte da vida, eu fui para o outro extremo, e aí comecei a testar uma dieta cetogênica, carnívora, só que eu não mantive. Eu acho que o custo social é grande também, né? Quando você tá, tipo, ainda sem formar uma família, tal, você vai sair, as pessoas vão comer besteira, elas vão beber álcool, e, enfim, é muito difícil de manter um estilo de vida assim. Depois de adulto mais velho, com família formada, com filho, aí você tá mais trancado na sua casa, seu estilo de vida tá ali mais restrito à sua família, todo mundo segue o mesmo lifestyle, é muito mais fácil. Mas, enfim, eu flertei com a carnívora durante um tempo, lá em 2018, quando
Foi 18? Não, foi 19, 20, não me lembro mais agora. Aí conheci a minha esposa, agora em 2023 já, assim, deu um fast forward aí para 2023, e ela é nutricionista. E ela vem da linha também da dieta tradicional, contar os macros, fazer uma dieta balanceada, sem muita restrição, você poder comer de tudo. E na época eu tava um foco muito grande em fitness, sabe? Eu tava, tipo, querendo meter o shape a todo custo. Então, nada mais importava. Eu não saía para beber, eu não saía da dieta, eu não comia doce, eu seguia a dieta que nem um bodybuilder, assim, à risca, pesava minhas refeições milimetricamente. Então, eu comia a mesma coisa todo dia, 7 dias por semana, metia o shape, e aí eu lembro que tinha amigos meus bitcoinheiros, um abraço pro Valandro, da Stack Beat, que falava da dieta carnívora e eu ficava zoando ele, falava, você tem esse shape de frango aí, de grilo, você nunca vai conseguir ganhar músculo, tem que comer batata, não sei o que lá. Só que, qual é o problema? Por mais que eu fosse seguir uma dieta regrada, comendo ali os macronutrientes balanceados, carbo, proteína e gordura, eu sempre tinha o dia do lixo uma vez na semana e eu me entupia de doce. E eu era completamente viciado em açúcar. Da mesma forma que eu já fui completamente viciado em nicotina, da mesma forma que um alcoólatra é viciado em álcool. E a gente nunca foi treinado e parou para pensar que o vício é exatamente o mesmo, né? Eu tive que ler, ouvir audiolivros para poder parar de fumar. Tentei várias vezes, caí, tropecei várias vezes. Depois de muito, muito esforço, eu consegui largar a nicotina. E o açúcar continuava. Da mesma forma que a cafeína também, eu ainda sou viciado em cafeína, mas, cara, eu acho que as pessoas não têm essa percepção de que é muito mais difícil você largar, como você falou, essa dieta da sanfona, né? Você ficar engordando e emagrecendo. Eu sempre fui assim também. Sempre ficava acima do peso, aí emagrecia, engordava e emagrecia. Agora eu tô ali no meio do caminho, mas eu tenho uns meses aí de dieta carnívora, eu tô emagrecendo. Mas as pessoas não conseguem perceber que não é sustentável. Você pode, tipo, viver um estilo de vida de bodybuilder, mas se você tirar o foco, começar a focar na sua profissão, ou se for mulher e ficar grávida e tiver um filho, seu foco vai mudar. E aí a sua dieta vai pro cacete, você vai engordar se você for viciado em açúcar, você vai relaxar. E a única coisa que me tirou esse sugar craving, que ainda não tirou 100%, que eu ainda tenho bastante vontade de comer doce, foi a carnívora, mas fica um negócio controlável. Antes não era controlável. Eu ficava pensando o tempo inteiro na sobremesa e, enfim. Como que foi Você isso para toma você? adoçante? Ainda tem um efeito grande que eu tenho que cortar completamente da minha vida a porra do adoçante. A Coca É Zero, essas isso. coisas. É isso. Isso pode ainda te deixar seu corpo aceso e com vontade de comer doce também. Foi por isso que foi a Pois é. primeira coisa que eu perguntei. Porque Uhum. você falou que já está alguns meses na carnívora. Nesses alguns meses, o que eu vejo normalmente acontecer com as pessoas é a vontade de doce já ter, tipo, quase zerada, Evaporou. sabe? Zerada. Tá. Exato, exato. Um dia ou outro, assim, raro, você vai ter aquela vontade, mas, tipo, como você falou, é fácil. Só que o adoçante, já que tem aquele gostinho doce na boca, continua influenciando seu corpo a querer mais doce, né? E alguns adoçantes também ainda aumentam sua insulina, querendo ou não. Porque seu corpo Uhum. pensa que vê alguma coisa doce e a sua insulina aumenta. É A interessante. Alguns Ingrid, fazem a isso, alguns Ingrid não. está estudando cada vez mais e ela já chegou a essa conclusão e falou para a gente cortar completamente aqui qualquer tipo de adoçante. Eu tomo café puro, sempre tomei, então não é esse o problema, mas o problema é a Coca Zero, Guaraná Zero, que aparece no Quer uma churrasco no fim dica? de semana, isso aí tem que abandonar completamente. Quer uma dica? Manda. Água com gás, velho. Ah, mas eu tomo 5 litros de água com gás por dia. Tenho uma máquina de soda stream e fico Aham. fazendo refill dos cilindros o tempo inteiro, bebo água com gás sem parar. Mas Água com ainda tem gás e aquela. eletrólitos. É, a gente põe um salzinho, sal grosso, eletrólito. Uhum. É mais difícil de achar eletrólito aqui do que aí, né? É muito mais caro aqui e difícil de achar. É. Mas sim, acho que faz todo sentido. Cara, como você chegou a ler aquele livro do Matthew Lizzie, lá que saiu na editora do Saifedinho, Fiat Food? Não, não cheguei a ler Não? esse, tá na minha lista. Maravilhoso, porque ele fala muito das entranhas do sistema, né? Ele mostra a podridão, tipo, de como que a indústria farmacêutica e alimentícia se mancomunaram ali para fazer lobby para estragar a dieta ocidental moderna e deixar todo mundo doente.
tem uma história muito bizarra e marcante que me marcou demais e que foi talvez o principal estopim para fazer a Ingrid me ouvir, que é a história sobre o vínculo entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e os cereais, né? A inserção do cereal matinal na dieta moderna. Basicamente, os caras tinham lá essa porra dessa igreja adventista do sétimo dia, que era meio que uma seita extremamente religiosa, e os caras queriam. Não me lembro o nome do cidadão que era o líder da igreja, e ele queria acabar com a masturbação, porque ele culpava a masturbação por todos os problemas da sociedade. E aí ele chegou à conclusão de que se ele o problema era o consumo de carne. O consumo de carne aumentava a testosterona, deixava as pessoas com mais vitalidade, mais vontade de viver, e aí dava desejos carnais. Ele queria acabar com isso, então ele resolveu criar um alimento que fosse tão insosso, tão sem graça, que fosse tirar a vitalidade das pessoas, deixar as pessoas menos vivas, com menos vontade de viver, e isso ia conter esses desejos carnais e ia acabar com a masturbação. E aí ele criou a primeira versão do cereal. O nome dele era Kellogg, não o líder da igreja, mas o cara que criou, um dos caras membros da igreja. Que era parte da igreja. Os irmãos Kellogg, tinha um que era esse cara da igreja do sétimo adventista do sétimo dia, e o irmão dele trabalhava em marketing. E aí, basicamente, a primeira versão do cereal era um negócio insosso, sem gosto, não era doce, era uma porcaria. E aí o marqueteiro foi lá e meteu um açúcarzinho, deixou o negócio docinho e fizeram lobby e meteram nas diretrizes nutricionais da Sociedade Nutricional Americana, esqueci o nome do órgão agora, mas enfim. E aí surgiu o cereal Kellogg's, exato, USDA. Mas, cara, coisas absurdas, assim, histórias das mais bizarras de corrupção do sistema. Outra coisa que eu não falei aqui, em 2017, quando eu virei vegano e conheci o Bitcoin, eu trabalhava na Holanda e trabalhava na Kraft Heinz, do famoso ketchup Heinz e do mac and cheese e todas as tranqueiras industrializadas possíveis. Eu já vi como funciona também essa questão do lobby por dentro, né? Então, muita podridão. E acho que as pessoas, aos pouquinhos, estão despertando para essa realidade e vendo que dá para se viver um estilo de vida muito mais independente, mais soberano, saindo do sistema. E isso tem outro vínculo aí que a gente tem entre o Bitcoin e a Carnívoro. 100%. Não é lucrativo para as empresas que a gente seja saudável. Não é lucrativo. Uhum. Qual é a empresa, velho, que não quer fazer dinheiro? Qual é a empresa que não quer um cliente para a vida toda? Né? Month over month increase return. Desde criança, velho. As crianças hoje em dia já estão aconselhadas a tomar remédio. Tem médico já dando estatina para criança, velho. Ou seja, essa criança com 16 anos vai ficar refém da estatina por mais 50, 60, 70 anos. Qual é o melhor cliente que isso? E o que é que eles fazem para melhorar isso? Todas essas associações, vamos supor a Associação de Diabetes dos Estados Unidos, é uma associação criada por pessoas, né? Sim. Então, não é nada, eles não têm um motivo nobre. São associações criadas por pessoas. Tanto que a Associação de Diabetes só mudou há pouco tempo daqui dos Estados Unidos a dica de você abaixar os carboidratos para melhorar a diabetes, pô. Porque antes, ainda assim, não, coma carboidrato. 70% do prato é carboidrato. Siga o My Plate. Qual o sentido de uma pessoa diabética tipo 2, por exemplo, tá comendo muito carboidrato, aumentando a glicose dela constantemente e deixando a insulina constantemente alta ainda? Não faz sentido. Então, é um ciclo vicioso onde o ser humano está ficando cada vez mais e mais doente, dependente de mais e mais remédios, e o marketing dos caras é muito forte. Ou seja, é por isso que eu acho que a dieta carnívora é muito boa, porque a maioria da população hoje em dia está doente, a maioria da população hoje em dia está metabolicamente doente. Olhe para o seu lado, olhe no mercado, olhe no shopping você passando, velho, conta nos dedos. Eu acho que você não vai chegar, não vai contar nenhuma mão de pessoas que estão saudáveis, né? Não, vamos olhar mais perto, olha ao seu redor, sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia mais velha. Vê Eu ia falar disso agora. Tomando. Minha família é nem um pouco saudável, ninguém é saudável. E a minha mãe sempre se alimentou muito mal, bebe Coca-Cola zero como se fosse água, bebia, né? Hoje em dia deu uma diminuída.
mas chegou um momento, ela tem diagnóstico de lúpus já há vários e vários anos, e sentia muita dor, inflamações, erupções na pele, dor assim o tempo inteiro. Chegou um momento que estava insustentável, ela estava tipo tendo dificuldades mesmo de viver em paz, sabe? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, já vi o vínculo com a dieta carnívora, mas aí eu mandei mensagem para no grupo do Saifedin Amus, que escreveu o Padrão Bitcoin. Ele é um carnívoro fervoroso. E aí ele me colocou em contato com o irmão dele, que é médico, e é um carnívoro também. E aí o irmão dele se ofereceu para fazer uma teleconsulta com a minha mãe. Minha mãe não fala inglês e ele não fala português, então eu fiquei de tradutor lá. E basicamente ele explicou para minha mãe que, assim, o seu problema é que você come muito mal há muitos e muitos anos, e essa comida inflamatória, essa Coca-Cola infinita que você bebe, estão fazendo rombos na parede do seu intestino, e toda a comida inflamatória está passando para a corrente sanguínea, e você tem inflamação crônica, e seu corpo está se atacando, e o lúpus é isso. Basicamente, você precisa fazer a dieta menos inflamatória possível, e eu recomendo que você coma só carne durante um mês para ver como vai melhorar tudo. Ela desligou, eu traduzi, ela falou assim, isso é muito extremismo, eu não vou fazer essa porra não. E aí eu adotei pela primeira vez a dieta carnívora estrita para mostrar que funcionava, sabe? E aí, agora que eu tô casado com a Ingrid, eu converti a Ingrid, ela ainda também não caiu 100%, não aceitou 100% que a dieta carnívora é o caminho para resolver o problema, mas ela já deu uma melhorada forte na dieta dela, já deu uma amenizada nos sintomas do lúpus, mas ainda não atacou a causa raiz. Os alimentos inflamatórios, o glúten, todas as porras assim, só fazem piorar a situação. Meu padrasto também tinha os marcadores todo ferrado, minha tia, todo mundo, minha avó já faleceu, mas também nunca foi saudável. O pessoal adorava comer, lanchar, sabe? Comia pão com frios, com queijo, todo tipo de tranqueira, doce pra cacete. E eu fui criado assim. Ia pra casa da avó, comia batata frita, biscoito, como é que é? Passatempo recheado, bolo de chocolate, Coca-Cola zero, jogando videogame, é foda. Criança de apartamento com dieta apodrecida, você... E hoje, agora que eu virei pai, há 4 meses atrás, minha filha tá com 4 meses e pouquinho, foi o outro estopim, obrigado, para fazer a Ingrid despertar, porque ela estava amamentando no começo e a nossa filha tinha muito desconforto, e ela foi tirando coisas da dieta. E aí eu falei, por que você não testa carnívora? Olha esse livro aqui, olha esse daqui, e aí meio que explodiu a mente dela, e depois que ela começou a comer só carne, todos os exames dela melhoraram assim exponencialmente, tá tudo perfeito. E nossa filha parou de sofrer com gases, com desconforto, depois de... ela só se alimenta de leite materno, mais nada. Isso aí, velho. Isso aí, perfeito. E de um ponto de vista nutricional, a dieta carnívora faz sentido também. Tem todos os nutrientes para você viver e viver bem. Então, quando você olha, por exemplo, eu não entendo como qualquer nutricionista, por exemplo, olhe para esse fato, que é um fato que tem todos os nutrientes necessários, e que fibra não é essencial, e que carboidrato não é essencial, e coisas do tipo, e fale assim, não, no mínimo faz sentido, deixa eu pesquisar um pouquinho sobre isso, entendeu? Você não entende? Eu entendo completamente. Como que eu posso dizer? É uma... Cara, eu não quero ser desrespeitoso, mas basicamente é aquele cromossomo NPC ainda. O cara tá muito doutrinado e ele quer seguir as regras. Ele não tá afim de contradizer a maioria. Muito provavelmente foi o cara que entrou na fila para tomar Pfizer quando lançou. É o cara que lê a notícia e fala assim, mas cadê as fontes? Cadê o paper científico? Em que revista foi publicado? Ele esquece que comprar a porra do funding para publicar os papers é algo centralizado também, que vem de cima para baixo. Experimenta ir lá contra o establishment e dar a sua opinião contrária à vacina de mRNA ou a dieta moderna balanceada, ou os carboidratos, ou, sei lá, o sistema monetário, e ver se você vai conseguir prosperar na academia. Você não vai conseguir ter os seus estudos financiados. O Saifedin fala muito disso, né, da cooptação da academia em todas as áreas, na saúde, na nutrição, na economia, enfim. Isso é uma das razões que um cientista também que eu sigo, eu gosto muito dele, o nome dele é Bart Kay, americano, não sei se você já viu o conteúdo dele, mas ele era professor de fisiopatologia, se não me engano, numa faculdade lá na Nova Zelândia, e ele, tipo, o cara é um cara que, assim, é preto no branco, ele falava, não,
Carboidrato não é essencial, você não precisa disso, entendeu? E coisas do tipo, ia totalmente contra o sistema, e a faculdade começou a bater de frente com ele. E aí ele falou, pô, não faz sentido eu ficar sendo professor, sendo que eu não posso ensinar o que é o certo, né? Então ele saiu também, e isso é interessante. E você já viu o estudo lá que saiu na Sociedade Europeia de Arteriosclerose, falando que a LDL causa ataque cardíaco? Não. Não é um estudo, né? É, é uma peça que é a opinião de vários médicos diferentes, basicamente. Eu me esqueci o nome exatamente do qual é o nome disso, mas basicamente é a opinião de vários médicos. E aí, Tá. pô, é um estudo que a Sociedade Europeia de Arteriosclerose mostra como se fosse tipo, cuidado com o LDL, você tem que abaixar o LDL de qualquer jeito. E obviamente é um pedaço de opinião, mas isso não importa. Se o estudo é bom ou é ruim, eu não quero nem falar disso. Quando você vai lá para o fundo, você tem os conflitos lá para o final, você tem os conflitos de interesse. Meu amigo, são mais de 7 empresas. Todas essas empresas, não vou falar todas, mas bora botar 5 de 7, por exemplo, tem drogas que abaixam o colesterol que eles vendem. Vendem estatinas. Aí você Pois fica, é. pô, velho. É muito corrupto o sistema, porque, como a gente falou antes, né? Eles querem que a gente fique o mais doente possível para a gente depender mais e mais dos remédios possíveis. Então, E o outro link que por tem com isso. Bitcoin é o fato de que tudo isso só é possível, essa putaria só é possível porque eles estão ali do lado da impressora de dinheiro, né? Se realmente custasse alguma coisa para eles conseguir esse dinheiro, esse funding infinito, aí não seria possível cooptar completamente a indústria e a academia, enfim. E isso tudo foi por água abaixo também por causa do governo, né? O governo soltou lá na década de 70, 80, se eu não me engano, a pirâmide alimentar americana, falando que 70% das calorias tem que ser vinda de carboidrato. E aí o mundo todo, como os Estados Unidos era uma potência mundial, o mundo todo foi atrás e está acontecendo o que está acontecendo, né? Índice de obesidade aumentando, de hipertensão, de diabetes, de câncer, de ataque cardíaco, todas as doenças crônicas autoimunes estão aumentando, câncer aumentando pra caramba também, ou seja... Também está no não livro tá do Matthew funcionando. Lysiak lá do Fiat Food, como que aconteceu isso. Basicamente, na época dos anos, na década de 70, teve o choque do petróleo, né, da OPEP, a inflação generalizada nos Estados Unidos, e as indústrias alimentícias tiveram suas margens cada vez mais apertadas, e aí, numa tentativa de baratear custo, eles começaram a fazer lobby para enfiar mais carboidrato, mais alimento processado, mais industrializado nos ingredientes dos alimentos, e isso começou a mudar a pirâmide alimentar. Foi também por causa da inflação, por causa do dinheiro não escasso. E em 1971, coincidentemente, foi quando a gente cortou o lastro com ouro do dólar, né? O Nixon deu calote efetivamente em todas as nações do mundo e falou que não tinha mais lastro em ouro. De lá para cá começou esse circo bizarro. Então é muito legal esse livro. Esse livro realmente explode a mente. Foi o que me fez ter mais convicção de fazer carnívora, não só porque era um negócio legal e diferentão, e porque outros bitcoins estavam fazendo, mas porque realmente faz sentido pra cacete. Uhum. E te dá, é isso, quando você faz a dieta carnívora, quando você entende o porquê faz sentido, né? Do ponto de vista do que vem acontecendo outside, do ponto de vista por dentro também, fisiológico, eu te indico ler também o livro da Dr. E, da Change Your Diet, Change Your Mind. Ela explica perfeitamente tudo o que está acontecendo e a conexão entre o nosso corpo que a gente está comendo e o cérebro. E você entra na dieta carnívora, você realmente, velho, tipo, vira outra pessoa. Super humano, basicamente. Todo mundo que eu converso, e eu particularmente também, sinto super bem. Quantidade de remédio abaixo, suplemento abaixa. Você vive outra pessoa. Você fica independente do sistema. E aí você começa a ver como ninguém quer sua saúde mais do que você, né? Porque o conselho que estão dando pra gente é que é só comer menos e se exercitar mais para emagrecer, mas na verdade isso não funciona. A gente está vendo todo mundo continuando gordo porque as comidas estão mais viciantes, menos densas em nutrientes, e quando a gente volta a comer a comida que o ser humano sempre comeu por milhares e milhares de anos, tudo acontece porque tem que acontecer, e a gente não precisa mais ficar dependendo de remédio, de médico, de nutricionista, nem nada do tipo. Então quebra o sistema realmente.
É bizarro, e tá tudo de cabeça para baixo, né? Todas as noções de saúde, as pessoas. Eu vejo agora que a minha esposa tá voltando, ela tava só em tempo integral cuidando da Manuela, nossa filha. Agora ela tá voltando a fazer conteúdo, ela teve essa crise existencial, deletou todo o conteúdo do Instagram dela. Tem lá 120 mil pessoas seguindo ela que não entenderam nada, do nada apagou tudo e começou a falar de carnívora. Mas Caramba. a galera, muita gente fica surpreso e quer saber, mas muita gente fica com aquela dissonância cognitiva, fica putinho de ouvir coisas que vão contra o que eles sempre ouviram, sabe? E tem muita coisa que tá de cabeça para baixo. Então, tipo, colesterol alto é sinal de que você vai morrer a qualquer momento. Você tá com prisão de ventre porque você não tá fazendo cocô 6 vezes por dia, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia. De fato, porque você não tem. Para cada grama de carne que você está comendo, é tudo nutriente que é absorvido. E quando eu era vegano, eu ia no banheiro, sei lá, 5, 6 vezes por dia. Parecia um panda que fica comendo bambu sem parar o dia inteiro para conseguir sobreviver. Tipo isso. Então, as pessoas ainda têm que. É uma reprogramação muito profunda, né? Eu acho que nem todo mundo está preparado para isso. Mas, de fato, é um negócio que é transformador. Sem contar a simplicidade. Tipo, você não precisa ficar pensando no que você vai comer. Você vai comer carne. Que carne que tem? Deixa eu meter na airfryer, na grelha, no forno, no fogão, na frigideira e comer carne e tá tudo certo. Lógico que tem que balancear, tem que botar o nível certo de gordura, é bom botar um colágeno para dentro, tomar caldo de osso, etc. Fala um pouco do teu estilo aí. Eu sei que você faz jejum intermitente também, combinado. Como que funciona isso? Então, velho, eu faço jejum intermitente natural, tá? Então, eu não tento fazer nem nada do tipo. Por exemplo, agora aqui são 2h47, né? Eu tô sem comer. Não porque eu não quero comer, mas basicamente eu vim de reunião atrás de reunião, trabalho, fazendo coisa, criando conteúdo, coisa do tipo. Podcast agora, pô, não teve tempo para eu comer. Não vou comer, Uhum. tranquilo. Tô me sentindo bem, tô me sentindo pronto para guerra. Então, às vezes eu faço jejuns de 3 dias ou 2 dias assim, mas nada forçado, tá? Nada forçado, é porque eu sei que eu consigo. Só que o meu dia normalmente é assim, Bernardo. Eu acordo, tomo um cafezinho com manteiga, Uhum. aí eu fico até umas 12 horas, 1 hora trabalhando, e aí eu como um pedaço de ribeye, que tem a proporção perfeita de gordura para proteína, tem 70% de gordura, 30% de proteína normalmente, das calorias, né? Então é 1 grama para 1 grama de proteína e de gordura, isso dá mais ou menos 70-30. Que carne no Isso aí tem Brasil que mais segue essa proporção? Porque ribeye é mais ancho. difícil de achar. Ancho? O ancho é parecido, mas tem que ser O um ancho ancho é o bom, ribeye sabe? ou são parecidos? O ancho é o ribeye. Tá O bom, ancho é beleza. o ribeye. Então, depende da qualidade também, né? Mas normalmente, vamos dizer aí, o ancho na média, e como mais ou menos umas 300 gramas de ancho, e aí eu continuo, de noite, se der fome, mais 300 gramas de ancho, já foi, velho. Tô bem pro dia, tô me sentindo bem, acordo pronto, disposto, feliz, todos os nutrientes necessários estão lá na ribeye. Uma hora, uma semana ou outra, eu como um pedacinho de fígado só para dizer que, só para não dizer que eu não fiz, entendeu? Mas fora isso, tá aí minha dieta, velho. Ancho, ribeye. E o Brasil é um lugar tão bom para fazer essa dieta, né? Tão simples de conseguir carne de qualidade, abundante e num preço competitivo. Se você for para a Europa, você está fudido para fazer dieta carnívora, é muito mais caro. Estados Unidos é mais caro, mas também não é nenhum absurdo. Tem bastante fartura e opção. Eu lembro quando eu fui para a conferência, para a Bitcoin Conference 2022, eu fui no jantar carnívoro do Saifedin, que foi na Fogo de Chão Caramba, em legal. Miami. E cheguei lá na Fogo de Chão, os garçons são todos brasileiros, né? E eu era o único brasileiro numa mesa cheio de gringo. E aí eu perguntei, os caras estavam servindo lá os ribeyes, a picanha, a fraldinha, etc. Eu falei, vem cá, você não tem um coração aí não? Aí ele falou, cara, não tá aqui no menu fechado do jantar, mas eu vou arrumar um coração para você. Aí eu comecei a dar coração de frango para os gringos e os gringos ficavam com nojinho. Eles nunca tinham visto aquilo. Falaram assim: isso é um chicken heart, cada coraçãozinho desse é uma galinha que morreu. Eles ficavam com nojo. Mas para o brasileiro é um negócio tão Justo. normal e é um bom substituto para o fígado, né? De carne de entranha de órgãos. Eu acho que é bom também colocar na dieta, ou não? Não, exato. O fígado
um multivitamínico em si, mas vários outros órgãos também são bons. Exato. Eu não tomo, tipo, eu não como muito. A carne muscular já tem tudo que a gente precisa, entendeu? Só Tá? que a maioria das pessoas entrando na dieta carnívora está deficiente em vitaminas. A medicina integrativa, por exemplo, já tem os parâmetros muito diferentes da medicina convencional em relação à Uhum. quantidade de vitaminas e minerais e coisas do tipo que você tem que ter para ser considerado normal, né? Mas ainda assim, são só padrões que foram ditados baseado numa comparação que a gente não sabe com qual tipo de pessoa foi essa comparação. Faz sentido? A comparação da medicina normal hoje em dia está comparando todo mundo que está doente, né? Sim. Então, pô, você quer ser comparado com um cara que está obeso, hipertenso, colesterol deve estar pequeno e denso, ou seja, o cara está todo lascado, ou você quer se comparar com um cara que está saudável, que está se sentindo bem, que está com um shape bom, que está feliz e coisas do tipo, né? Então a medicina se compara com essas pessoas hoje em dia. Então não tem como a gente saber exatamente o que é bom, o que é ruim. Eu diria que ah, as vitaminas e minerais têm que estar maiores do que a média. E isso não seria alarmante, né? Porque a média está doente. Então, por isso que no começo é bom tomar o fígado muitos órgãos, porque a maioria das pessoas está deficiente entrando numa dieta carnívora. Mas no longo prazo, o que eu vejo muito aqui nos Estados Unidos é as pessoas comendo muita pouca carne de órgãos e só focando no muscle meat mesmo. Tá. Cara, outra coisa que eu já ouvi, eu acho que faz todo sentido, é um dos principais erros que as pessoas cometem quando começam a carnívora é seguir naquele padrão que vem da dieta tradicional de achar que gordura é seu inimigo, né? Então tentar comer carne magra e diminuir a quantidade de gordura. E aí você vai se sentir mal. Como que funciona isso? Quais são os sintomas de alguém que tenta comer só proteína e pouca gordura e zero Exato, carboidrato? e isso aí já é outra conexão com Bitcoin, né? Que a gente pode falar. Que se a gente confiar no que o governo está falando do que é bom, não vai dar muito bom, né? Isso. Então, o governo fala, não, coma carne magra, porque gordura faz mal, exatamente como você falou. Sendo que gordura é um macronutriente essencial, né? A gente tem as vitaminas lipossolúveis na gordura, como a vitamina A, K2 e outras. E é muito importante a gente ter gordura, não por causa da vitamina e porque dos minerais que tem na gordura e porque é um macronutriente essencial, é simples assim. Então, as pessoas que não comem gordura na dieta carnívora e eliminam o carboidrato completamente entram em um processo chamado rabbit starvation, tá? E um dos primeiros a falar isso foi o Wilhelm Stephenson. Você lembra que eu falei dele lá no começo da nossa conversa, que foi para o Ártico e tal? Ele percebeu que as pessoas que tentavam comer uma dieta só com carne, mas comiam pouca gordura, entravam nesse rabbit starvation, que o corpo começava a ficar fraco e se, tipo, tentar se, entre aspas, comer vivo, né? Então, por isso que é Uhum. chamado de rabbit starvation. Aí, cansaço, a pessoa passava mal, ficava depressiva, né? Então, a gordura é essencial, ainda mais num quesito onde você está comendo uma dieta com baixo carboidrato ou zero carboidrato. Então, você já ouviu falar do Random Cycle já? Não. O Randall Cycle basicamente é ativado, né, quando a gente come gordura e carboidrato ao mesmo tempo. Então, quando a gente come mais gordura e menos carboidrato, o Randall Cycle é ativado de um jeito, mas é inflamatório. E quando a gente come mais carboidrato do que gordura, mas a gente está comendo os dois também, o Randall Cycle também é ativado, mas de outro jeito, que também é inflamatório. Tá. Tipo, tem que ser muito, é um detalhe muito grande, assim, se você for ver como as coisas acontecem, então dá para fazer um podcast só disso, e eu não sou expert disso, mas o Mas em Barkley, por resumo, exemplo, gordura e carboidrato não se entendem bem. Você não deve não se misturar. entendem bem, exatamente. Esse é o resumo no final das contas. Gordura e carboidrato não se entendem bem. Mas só que quando Uhum. você come só gordura e proteína, o Randall Cycle não é ativado. Quando você come só carboidrato e proteína, o Randall Cycle também não é ativado. Só que o carboidrato não é essencial, a gordura é essencial para você. Então, no longo prazo, quando você só come só carboidrato e proteína, você vai ter deficiências, entendeu? Isso é uma Então, dificuldade grande, acho que uma barreira para a adoção da dieta carnívora para muita gente, por
por causa da cultura. Como eu falei mais cedo, né? Se você é solteiro, se você tem uma vida social ativa, você vai sair para balada, vai sair para barzinho. é, Cara, virar carnívoro é um pesadelo, porque tipo, você vai num bar, as pessoas estão tomando cerveja, estão comendo porção de batata frita, você tem que se abster de tudo. Então acaba ficando difícil. E você não pode. O estilo de vida carnívoro é difícil porque você não pode simplesmente ser carnívoro 6 vezes ao dia, que nem um bodybuilder faz dieta 6 vezes ao dia e um dia faz a refeição do lixo. Porque simplesmente, se você comer uma refeição lotada de carbo e você estava ingerindo gordura, gordura, gordura a semana inteira, vai inflamar do mesmo jeito, né? Exato. É melhor do que você tá comendo todo dia, né? Ah, claro, Mas sim. só que você tá certo. Mas, velho, eu vou ter que discordar de você nessa, tá? Manda ver. Porque eu não acho difícil que isso aconteça. Porque são prioridades, né? Então é difícil porque a pessoa em si tá achando que é melhor beber e comer merda do que focar na saúde, entendeu? Mas não impede a pessoa de sair com os amigos ainda. Por exemplo, eu tenho 26 anos. Eu tô no pico da tipo, caramba, os amigos estão saindo e tal. Pô, eu saio com eles às vezes, eu diminui minha vida social. Isso aí com certeza. Mas Uhum. quando eu saio, eu prefiro sair, beber minha água com gás e ficar lá. Eu ainda tô resenhando com os caras, entendeu? Os caras já entenderam, meus amigos já entenderam que é meu estilo de vida e eles não me forçam a fazer nada. Até porque se eles me forçassem, eles não eram meus amigos de verdade, né? Claro, claro. Então, ah, eu não acho tão difícil, mas realmente eu posso ser um ponto fora da curva porque eu tô focado Isso que 100% eu ia falar, de você que é eu quero levar isso. outlier e isso tem um valor muito grande para você. A maioria das pessoas não vai mergulhar de cabeça em dezenas e dezenas de estudos e horas intermináveis de estudo para ter essa convicção. Da mesma forma que as pessoas não vão estudar o tanto de Bitcoin que eu Uhum. estudei para ter essa convicção. Então, a adoção precisa ser menos dolorosa, porque você tem que ir contra. Imagina você ir contra a sua família, você ir contra os seus amigos. Você que está muito convicto de que aquele é o caminho certo. Então, esse Igual o é um Bitcoin. problema. Exato. O que eu ia falar? Sobre esse estilo de vida fitness do bodybuilder. A gente ouve toda hora, eu falava inclusive para os meus amigos, falei do Valandro aqui, que você não consegue meter o shape sendo carnívoro. De fato, para cada, sei lá, 200 bodybuilders, 199 seguem a dieta tradicional do bodybuilder, dos macros E tomam contados, bomba, né? balanceado, tomam bomba também, tem esse detalhe. Mas não é mais difícil construir músculo sem carboidrato? O que é que constrói músculo? Proteína, mas para você dar o Não, pump ali, para ter energia para ir além no treino, eu acho que. Por que não tem mais bodybuilder carnívoro? É a minha pergunta. Tá chegando, velho. Tá chegando. No meu grupo privado já tem dois. Tá? Você já ouviu falar deles? Não sei. Não, não, provavelmente não, mas é porque realmente tá começando agora. Tá começando Uhum. agora, entendeu? Então, é um movimento que tá começando agora e os Tem um cara bodybuilders estão muito grande no percebendo. Instagram e no YouTube que é o Thomas DeLauer. Fala muito de É, cetogênica. Ele não é carnívoro de low estrito, mas. carb. Ele É. tentou, mas ele faz low carb. Mas esses bodybuilders já perceberam que se eles estarem tomando bomba e comendo alimentação extremamente inflamatória, no longo prazo vai ser horrível para eles, tá? Mas eles E estão cagando pra isso. Eles querem ganhar troféu e morrer cedo, né? Isso daí não é a prioridade exato. deles. Então isso não é comparação, né? Não é prioridade deles para alguns, mas Uhum. para esses, por exemplo, que estão na minha comunidade privada, virou, porque eles falaram, pô, eu não tô em alto nível assim. Eu tô fazendo alguns shows pro, mas pô, eu não quero ser Mr. Olympia, entendeu? Sim, Então, sim. para eles estão botando na balança que eles querem uma maior longevidade, mesmo tomando anabolizantes. Um que eu entrevistei até, que está no meu perfil, ele falou que começou a tomar menos anabolizantes, porque Legal. como você realmente falou, o que constrói músculo de verdade? É o carboidrato ou é a proteína? É proteína, você sabe disso. Na dieta carnívora falta proteína? Muito pelo contrário, né? Então, quando você vai estar malhando, malhando, malhando e construindo proteínas, ou e comendo proteínas, seu corpo está construindo músculo de qualquer jeito. O Mas a carboidrato, como você teoria falou, é que basicamente quando você come, você tá carbado, você consegue ir além no treino, puxar mais peso e construir mais músculo por conta disso.
Eu senti, quando eu É, fiz a transição e virei carnívoro, todos os PRs na academia diminuíram. Toda a quantidade de peso, eu não consigo mais fazer a mesma coisa. Mas mas pode ser isso também foi no outra fase da começo? vida, outro foco. Cara, acho que sei lá, eu fazia. Eu não me lembro números agora, mas eu fazia tipo 300 e pouco de leg press e aí caiu para bem menos do que isso, para 200 e pouco. Mas isso foi no começo da carnívora ou foi depois que você já estava adaptado? Eu já me adaptei, digamos que eu me adaptei. Eu não sei se eu tô 100% adaptado por causa do adoçante, como você falou, mas eu acho que Hum. eu já me sinto adaptado muito bem e eu não consigo mais puxar a quantidade de peso que eu puxava antes. Você tá tomando. E você tá tomando eletrólitos também, né? Eletrólitos, eu boto sal na Sal, água. magnésio, É. potássio, são bons. Se eu fosse você, eu faria o teste de totalmente largar o adoçante, tá? Uhum. E tentar fazer essa transição 100% para a dieta carnívora e tá se alimentando mais também, mais gordura do que você provavelmente está comendo, eu não Ah, isso sei, eu tô e comendo ver gordura depois de pra um tempo. cacete. Eu como E gordura que ver nem um depois de um louco. tempo o que é que acontece. Você pode ser um caso especial também, que no começo o seu corpo está se adaptando, você está pegando menos, mas isso não quer dizer que isso é Não pior, é porque uma você também regra, tá? provavelmente perdeu. Porque talvez você provavelmente perdeu peso também, né? Uhum, Então, sim. se você comparar o Bernardo com, sei lá, 80 quilos e o Bernardo Não, com não. 72 Eu quilos, perdi peso das vésperas de entrar na carnívora, mas eu já, antes disso, eu tava muito mais magro, com muito mais definição muscular, e aí a minha esposa ficou grávida, a gravidez foi complicada, ela também começou a se alimentar mal porque ela estava grávida e com vários desejos, então a uhum. disciplina foi embora, o estresse das surpresas na gravidez, a gente teve alguns problemas, complicações, eu fiquei bastante ansioso, e aí eu engordei pra cacete, eu já deve ter engordado uns 14, 15 quilos. Tava no E foi auge da nessa forma época que física, você depois fiquei pegava muito? gordão, e aí agora. Eu acho que no auge lá, quando eu tava mais magro, eu tava pegando mais peso do que agora. Então eu acho que eu devia ter E 10 você quilos a tá, menos do que agora e tava pegando mais peso, mas mas pode ser mesmo alguma no auge, né? particularidade. Pode ser que você estava no auge também, que você estava com a constância de malhação e você está Pode voltando ser. agora. Pode levar um tempinho para você construir de novo. Tem todas essas opções. Eu te indico, Alan, se você quiser, eu te mando o trabalho de Tim Noakes sobre atletas de baixo carboidrato e de alto carboidrato. E Você ele tem que me percebeu. mandar o nome de tudo que você citou aí pra gente botar na descrição desse vídeo, Rapaz! porque a galera vai me xingar depois. Falar, porra, qual é o nome do quê? Do minuto 3,47, o que ele falou? Aí depois Me eu manda uma lista transcrevo, eu certinha te que eu te mando e mando. você me dá a lista, porque senão eu vou ser xingado aqui pela galera. Não, pô, me mande que eu te mando certinho, mas tem esse trabalho do Tim Noakes, eu Tá, tenho aqui em PDF para quem quer, que ele realmente faz essa comparação de atletas high carb e atletas low carb é, e performance. Até com bodybuilder ele fez. E ele percebeu que legal. depois que a pessoa se adaptava à cetose, meu irmão, pau a pau, ou atleta low carb é melhor. O Eu vi que atleta você low carb postou melhor. esses dias um episódio que o cara correu 500 e poucos quilômetros. Como é que Em foi jejum. isso? Em jejum. 15 quilômetros, 3 dias de prova em jejum, meu irmão. Você já viu alguém fazer isso? Não. Ninguém nunca Tem fez. histórias bizarras. Tem uns caras que parece que são feitos de outra coisa, né? E ele faz uma dieta carnívora há 6 anos. O nome dele é Alessandro Medeiros. Quem não conhece, pô, pode seguir o cara tá quebrando aí o paradigma de todo mundo, da humanidade do esporte, né? E ele já fez várias provas assim em jejum, 160 quilômetros em um dia, sabe? Para ele é fichinha. E aí ele decidiu fazer o Ultraman na ilha de Kona. Não é retinho, não, tá? Não é tipo. Não é você correndo ao redor de um autódromo, não, pô. É você subindo ladeira, descendo ladeira. Você tá numa ilha, no calor, no frio, 515 quilômetros, 3 dias, ciclismo, natação, corrida, totalmente em jejum. Diga-se de passagem, ele teve um tromboembolismo 3 meses antes da, da prova. E mesmo assim foi fazer a prova. O médico falou para ele que se ele não tivesse tão pouco inflamado e em forma assim, ele já estaria no caixão, velho. E ele acha que foi a vacina que tá fazendo esses tromboembolismos acontecer. Ele teve dois. Tomou. Problemas circulatórios foram bônus da AstraZeneca, né?
Mas não vamos nem entrar nesse mérito de antivacina aqui, porque daí vão derrubar o canal. Eu não sei se ainda tá rolando isso, mas enfim. Isso é uma outra toca do coelho que eu recomendo as pessoas fazerem a própria pesquisa. Eu tive que fazer isso, que a gente virou pais agora, e então tive que estudar um pouco, porque eu não ia sair simplesmente seguindo o calendário sem questionar nada. Cheguei às minhas conclusões, não vou falar sobre isso por motivos óbvios, Você me mas... manda o que você Manda. estudou? Mando. Mas o que eu posso dizer é: pesquisem e questionem, porque se aconteceu no dinheiro, se aconteceu na alimentação, na nutrição, por que não aconteceria com o calendário vacinal? Então, você vê aí números bem alarmantes de casos de autismo aumentando absurdamente, e pode ser que tenha alguma coisa a ver. Então, antes de você sair metendo qualquer tipo de substância nos seus filhos, estude e veja o que você está fazendo. Mas te mando sim. Perfeito. Cara, mais alguma coisa que a gente não cobriu aqui? Se não, deixa suas considerações finais aí, conta pra galera onde te seguir, onde ver o que você tá aprontando. Rapaz, velho, pra mim tá tudo certo. A gente já conversou um bocado hoje. A Essas gente não falou conexões do da seu dieta curso, carnívora. você tem um curso no Educação Real lá Pronto, do Alan, do Renato, né? exato. Eu fiz um curso para educação real. O Renato é meu amigo, né? Conheço ele há um tempinho já, desde 2015, eu acho, há uns 10 anos. Ah, e o Alan me contactou tal para botar um curso da dieta carnívora, porque muitos bitcoiners estavam interessados na dieta carnívora, né? Uhum, E aí eu fiz um curso completão, 5 horinhas, né? Que não era para ser tão legal. longo assim, mas está bem completo, falando sobre antropologia, evolução, como começar a dieta carnívora, obviamente, estudos de hoje em dia que mostram como a dieta carnívora está sendo usada, ou cetogênica também, para autismo, para esclerose múltipla, para vários outros tipos de doenças psiquiátricas também. Botei médicos que utilizam a dieta carnívora nos pacientes deles e por que eles começaram a fazer isso, se foi por experiência com os pacientes ou porque ele mesmo testou nele e depois testou nos pacientes. E várias pessoas também, botei vários estudos de caso, né? De pessoas que melhoraram de diversas doenças bem pesadas, tipo bipolaridade. Uma mulher do meu grupo privado melhorou da bipolaridade, eu botei ela lá. E outros casos americanos também, né? De esclerose múltipla, de psoríase pesada, várias outras coisas, várias outras doenças que eu decidi botar lá, depressão, né? E aí tá um curso completão, tá bem legal de ver, bem simples de ver. Eu fiz uns PowerPoints, eu não sou artista, entendeu? Mas eu fiz uns PowerPoints legais para estar acompanhando, então tá lá. E quem quiser ver, eu adoro ouvir feedback e adoro saber a opinião de todos vocês sobre o que vocês acharam disso. Show de bola. E considerações finais aí pra galera, e deixa uma dica de como começar. Se a pessoa ficou curiosa, quer saber mais, quer saber como adotar a dieta carnívora, tem dicas para quem tá começando? Claro, considerações finais é sempre a seguinte, velho. Ninguém liga mais para sua saúde do que você mesmo, né? Ninguém liga mais para você do que você mesmo, como ninguém liga mais para sua situação financeira quanto você mesmo, né? Para seus investimentos Uhum. quanto você mesmo. Então, tem que estudar, né? Tem que fazer, tem que ter o próprio estudo, tem que tomar suas próprias decisões, tem que saber que o que você está fazendo faz sentido para você. Porque se você só está ouvindo o que eu estou falando, o que o Bernardo está falando, e decidir investir na sua saúde, né? Não no Bitcoin, mas na sua saúde, uma hora a perna bambeia e você volta para a mesma situação que você estava Sim. antes no ciclo vicioso, né? Então é a mesma coisa com Bitcoin, é a mesma coisa com a dieta carnívora. Tem que estudar, tem que ter certeza que o que você está fazendo está certo. Não pode ficar ouvindo gente na internet. Obviamente, isso pode ajudar você a chegar onde você quer chegar, mas a conclusão tem que ser você mesmo. Então, Don't trust, estuda a dieta verify. carnívora. Don't trust, verify, velho. Nobody cares about yourself than you. Então, ler, estudar, tirar suas próprias conclusões. E se fizer sentido, e eu sei que vai fazer sentido, aí você dá o pontapé inicial. E aí se você for um cara loner, né? Pô, faz sozinho. Você tem conteúdo online, dá para ver vídeo e dá para fazer sozinho. Se você for um cara que precisa de uma comunidade, entra na comunidade onde todo mundo pensa igual, né? Entra em grupos privados ou grupos grátis, né? Nos Estados Unidos eu tenho o maior grupo de dieta carnívora grátis do Brasil também lá no Facebook. Estou criando
Estou criando um app agora só de dieta carnívora, onde Legal. vai ser a comunidade mesmo, onde vai poder separar assim depoimentos, receitas, dicas e coisas do tipo para as pessoas ir lá e ver. Então, está crescendo aqui no Brasil. Então, esses são a minha nota final é exatamente isso aí. Tem que estudar e tem que ter certeza que o que você está fazendo faz sentido para que você tenha essa convicção e continue fazendo. E não vai ser o que você vê na internet, ou que você vê o governo falar, ou que você vê uma pessoa falar que vai te deixar nervoso sobre o assunto. Perfeito. Acho que demos uma verdadeira aula aí para quem quiser se aprofundar. Foi um prazer, obrigado por ter vindo. E, cara, quando quiser voltar, portas abertas, só avisar. O prazer é todo meu, velho. O prazer é todo meu. Fico feliz de estar conversando com gente dessa comunidade do Bitcoin, porque eu gosto também. E eu acho que tem tudo a ver realmente como a gente falou hoje. Sim, com certeza. Pessoal, obrigado por ter ficado até aqui. E não se esqueça de deixar like, se inscrever, comentar aí se você fez sentido para você dieta carnívora ou não. Manda para as pessoas que estão todas inflamadas e doentes para ver se você consegue salvar alguém. Da mesma forma que eu falo para vocês mandarem a mensagem do Bitcoin para salvá-las financeiramente, manda para salvar a saúde também. É isso. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Falou.